Bom, agora nós vamos inserir os componentes no nosso projeto, tá? Que são todos esses objetos aqui, as famílias, né? Ou os blocos, se você preferir. No Revit se chama família, tá? Você acostuma a ouvir o nome família porque a gente vai falar em família o tempo inteiro. Nós vamos inserir aqui então no nosso projeto, mas antes disso eu queria te mostrar que entre a aula anterior e essa aula eu fiz algumas melhorias aqui na representação gráfica do projeto como um todo, porque estava me incomodando muito, porque esse projeto foi feito em 2017, né? E aí tinha algumas coisas que podiam melhorar, algumas coisas que podiam ficar um pouco mais bonitas, aí eu fui mudando e mexendo e acabou ficando, bom, na minha opinião, um pouquinho melhor, tá? Então mudei um pouco a representação gráfica da topografia, que estava muito marrom, enfim... Mudei um pouco aqui o peso das sombras, que antes estava muito escuro, agora deixei um pouquinho mais claro. Melhorei um pouco a representação gráfica como um todo do projeto, tá? Só para você perceber que agora a aula vai ficar o vídeo, né? Entre a aula anterior e essa vai ficar um pouquinho diferente, mas não mudou em nada o projeto, nem nada assim, então não se preocupe. E o projeto que você vai receber, o seu provavelmente já está, provavelmente não, o seu com certeza já está desse jeito aqui, tá? Então o seu arquivo já vai vir correto, já vai vir com essa representação gráfica mais bonita, né? Mas o meu até a aula anterior não estava tão bonito assim. Então dei uma melhorada aqui no projeto e vou vir aqui então na planta do térreo. Fecho aqui as janelas inativas, né, para deixar só o térreo aberto e vou inserir aqui os componentes no meu projeto. E aí aqui para isso a gente vai vir em Architecture Component, tá? E dentro de Component você vai... Bom, a primeira família que aparece aqui para mim é o tanque da Deca, tá? Se não for a que está aparecendo para você, clica aqui e procura o tanque aqui na lista de componentes. Tem alguns, tá? Você pode digitar aqui também, ó, em Search, você pode botar tipo Deca e você vai encontrar as famílias da Deca, ou até digitar tanque e você vai encontrar o tanque, tá? Que é esse tanque TQ03 branco. Esse tanque ele tem o nome da Deca porque de fato foi a Deca que o criou, tá? Então isso aí é uma família de Revit disponibilizada pela Deca diretamente. E é uma família que representa um objeto real, com o tamanho real dele e tudo mais, né? Bom, vamos começar inserindo esse tanque para você ver como ele funciona, tá? O tanque da Deca ele é uma família que precisa de um hospedeiro para ser inserido. Então o que significa? Significa que eu só posso colocar ele baseado em alguma coisa. Então eu só posso colocar ele ou numa parede, ou nesse caso ele aceita uma linha de piso também, apesar de ser um pouco estranho, ele aceita. Mas o normal é a gente colocar ele numa parede, né? Então só ter cuidado aí para não colocar numa linha de piso e sim numa parede. A gente vai colocar ele aqui, tá? Um detalhe que muitas vezes acaba passando e que as pessoas acabam tendo um pouco de dificuldade é o seguinte, ó, quando você seleciona uma família aqui na lista, você não vai pegar no nome dela, você não vai pegar aqui no nome, nessa barra cinza, tá vendo? Isso aqui é o nome do arquivo e a gente não consegue pegar o arquivo, tá vendo? Eu clico e não acontece nada. O que você tem que fazer é selecionar o tipo, tá, de objeto. Então, muitas vezes, um mesmo objeto ele tem vários tipos. Eu não sei se aqui eu tenho exemplo. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho essa árvore é um objeto, mas eu tenho vários tipos dela. Isso acontece com a porta também. Vou até dar um ESC aqui só para mostrar. Tá? Ó, Architecture Door, eu tenho aqui a porta de abrir uma folha e eu tenho 3 tipos dela, tá? Então, são vários tipos da mesma família, eu não posso pegar ela aqui, eu só posso pegar um tipo para colocar no meu projeto. Então, vou voltar aqui, Architecture Component, pego o tanque da Deca, passo o mouse aqui ó, na face da parede, onde eu quero colocar ele, e encontro ali mais ou menos a posição dele, tá? Não precisa ficar perfeito, tá? Eu acho que é até bem difícil colocar exatamente no local certo. Aí você encontra mais ou menos o ponto e clica uma vez para colocar, tá? Clicou uma vez, ele foi colocado, agora você já vai para a próxima família, que é a família da máquina de lavar roupa, né? Da lavadora. Clica aqui, procura a lavadora de roupa, tá aqui ó, lavadora 07, seleciono aqui o modelo dela e vou colocá-la. Observa, tá vendo que a minha família ela vem numa rotação diferente da família que está ali no CAD? Então, para rotacionar essa família, vou até botar aqui para fora, para rotacionar você vai apertar a barra de espaço. Então, ó, barra de espaço, você rotaciona a família.
Tem uma questão super legal aqui, ó, que se você vem para por exemplo, um encontro de 2 pisos e você rotaciona, além da rotação em 90 graus, ele vai trazer também a rotação em 45 graus, ó lá. Tá? Então ele te dá mais opções de rotação nesse caso. Quando você vem para um objeto que tem uma determinada... Para uma linha, por exemplo, que tem um determinado ângulo, seja o ângulo que for, tá? Se você deixa o mouse parado assim em cima, vou botar aqui, ó, parado em cima dessa linha e aperta a barra de espaço, ele vai rodar de forma paralela ou perpendicular àquela linha. Então ele vai se adaptar ao ângulo. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? Esse ângulo aqui não é 45 graus, não sei que ângulo é. Mas quando eu boto a lavadora ali em cima dessa linha e rodo, ela se adapta àquele ângulo, tá vendo? Isso é muito bom. Outra possibilidade também é botar aqui no raio, no arco da porta, né? Se eu apertar aqui, ó, ele vai se adaptar ao giro da porta, tá vendo? Eu vou movendo o mouse e ele vai se adaptando. Então é interessante você entender um pouco como funciona o Revit em relação a isso. E claro, quando você quer voltar para 90 graus, vem aqui para fora, aperta a barra de espaço e ele vai rodar de novo em 90 graus e você vai encontrar de fato o ângulo que você quer para colocar a lavadora ali na posição certa. Ó. Então, ó, tá vendo que o mouse está pegando um pouco longe dela, né? Mas você vai posicionar ali e vai clicar para colocar. Se ficar diferente, não tem problema nenhum. Bom, vamos continuar aqui. A gente vai colocar aqui agora os equipamentos da cozinha. Então, vou colocar aqui o fogão. Ó, ele novamente ele veio na posição errada, barra de espaço para rodar, encontrei a posição certa e coloco ali, tá? Ficou mais ou menos, não ficou perfeito, tá? Não tem problema. Coloco ali e show. Vou para o próximo, vou para a bancada que está lá em cima, ó, bancada em L, está lá no topo. Clico nela. Essas são famílias bem simples, tá? Também indo de encontro à proposta desse módulo inicial. Coloco, a minha ficou um pouco errada. Vou dar um Ctrl Z, barra de espaço, coloco aqui, tá? Beleza, foi para o lugar certo. Mudo aqui e pego agora a geladeira, refrigeradora, tá? Barra de espaço, coloco ali, ó, o triângulo é o midpoint, tá? É o ponto central dessa linha do CAD. Então, coloco ali no midpoint daquela linha da geladeira e pronto. Agora só me falta colocar as famílias do banheiro. Venho aqui, procuro, por exemplo, a bancada do banheiro, clico aqui, que é um gabinetezinho do banheiro, né? Barra de espaço para rodar e coloco ele ali na posição correta. Mudo aqui, pego o box, seleciono o box. Se eu estiver indo rápido demais, você pode voltar à aula, né? Dar pause e tudo. Coloco ali o box no lugar certo. Passo para o próximo, pego o chuveiro, coloco o chuveiro mais ou menos ali no centro. Não precisa ficar perfeito, tá? Se você não conseguir, às vezes pode ser um pouco difícil aqui o chuveiro, ó, tá? Não tem problema, é só para você ver como funciona mesmo. E por fim, pego a bacia sanitária da Deca, clico aqui, observa ó, que eu tenho aqui assento e a caixa acoplada, isso tudo já vem junto com o vaso sanitário, com a bacia sanitária, né? Você não precisa inserir essas famílias aqui. Elas não têm imagem, assim como as outras famílias têm, elas não têm imagem porque elas estão inseridas dentro da família da bacia sanitária, tá? Então elas vêm tudo junto, beleza? Aí mais para frente no curso você vai entender um pouco por que isso acontece, como funciona, mas agora a gente só precisa inserir. Então seleciono aqui Deca, bacia sanitária, coloco ali, ó, hospedeiro na parede, tá? Então, ó, na face da parede, passo o mouse, encontro mais ou menos ali a posição certa e clico, tá? E coloquei a bacia sanitária. Com isso, eu tenho os principais equipamentos dessa casa colocados, aperto ESC 2 vezes para sair da ferramenta de componente e posso novamente explorar um pouco ali as pranchas do meu projeto para ver como tudo está ficando, tá? Então, ó o banheiro como é que já está, tá vendo? Então, já tenho os objetos postos, ainda está aparecendo CAD aqui embaixo, né? Porque a gente não excluiu o CAD ainda, mas já tem bastante coisa. Ó o corte, que legal. Tá vendo? Então, esse é o benefício do Revit, né? Um dos vários benefícios do Revit é que você tem uma agilidade muito grande, uma vez que você já tem
os elementos pré-definidos, as coisas mais ou menos pré-configuradas, tá? E não é muito difícil ter isso pronto, não, tá? Porque no fim das contas, quando você começa a fazer projetos, um projeto depois do outro, você vai construindo a sua biblioteca, você vai criando o seu template e isso vai sendo cada vez mais rápido, né? Bom, tenho aqui as fachadas, tá? Projetinho bem básico, né? Mas está legalzinho. E aqui algumas perspectivas, ainda aparece o CAD aqui embaixo, né? O fogãozinho ali, perfeito. Beleza. Vou voltar aqui na planta do térreo, fecho as janelas inativas e vamos para a próxima aula.